Ivan, boa tarde. Eu queria aproveitar aqui, o Milei, ele fez duras críticas também, além do que você já trouxe, sobre a liberdade de expressão. E a gente sabe a importância da liberdade de expressão no Brasil, na Argentina, em países que têm uma política também globalista. Aqui a gente não vai ficar somente falando de Foro de São Paulo, mas acho que dá para abranger. E o Lula comprou a briga diplomática. Nós temos aí o embaixador da Argentina, o embaixador do Brasil na Argentina foi chamado de volta a Brasília. O Lula pretendia mandar essa semana ele novamente para a Argentina. E o Lula agora, diante dessas novas declarações do Milei, ele falou, agora não, só depois das eleições. Então, a gente já entendeu que a questão diplomática entre Brasil e Argentina já está afadada ao fracasso enquanto Lula perseverar no poder, né? E tem essa questão de liberdade de expressão. Queria saber, então, de você, se você também enxerga, além das questões do Foro de São Paulo, que acho muito positivo a gente abordar, porque não se fala isso, mas a relação também do Lula comprando briga com um presidente que é conhecido por ser libertário e levar para frente e ainda pregar, mas fazer a questão de liberdade, tanto comercial como liberdade de expressão no país dele, e essa briga, o quanto pode ser inglória em relação até ao entendimento dos globalistas. Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar aqui com a senhora. Olha só, o Milei, ele fez discursos históricos no Fórum Econômico Mundial, ele foi lá apontar o dedo, colocar na mesa, né, o nome dos culpados e defender a liberdade de expressão no Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente em Davos, na Suíça. Isso não é pouca coisa, e na, aspas, toca do inimigo e tocar o dedo nessa ferida, não é? Então, o que nós temos aí realmente é um embate geopolítico. O Milei é uma pessoa muito próxima de Israel e dos Estados Unidos, já o Lula é persona não grata em Israel e muito próximo à China. Nós sabemos que no calendário eleitoral de eleições para presidente neste ano de 2026, agora, essa é a eleição mais importante no mundo, a eleição do Brasil. E nós estamos assistindo a este embate geopolítico, mas que vai além da geopolítica, vai ao estilo de vida. Nós queremos ter liberdade de expressão, nós queremos ainda continuar sendo uma sociedade livre ou queremos cair nas garras do modelo chinês? É isso que está nas cédulas desse ano, melhor dizendo, na urna eleitoral ali neste ano. O Milei, ele entende que ele precisa do Brasil do lado dele. É impressionante o empenho que o presidente argentino, né, que não deveria ser preocupação dele, ou o trabalho dele, pegar o avião, né, participar do evento com o Flávio, continuar falando sobre o Brasil, quer dizer, em certa medida ele está fazendo mais que muitos políticos brasileiros, né, defendendo a liberdade de expressão no nosso país, justamente nesse embate. Então, o que nós estamos acompanhando, doutora Fabiana, vai além do exportar ou deixar de exportar soja para a China. Vai na questão das liberdades individuais. O Milei, ele é bem claro quanto a isso, quanto ao posicionamento dele em relação a Israel, em relação aos Estados Unidos. E só mais uma notícia que dá esse contexto, né, de isolamento do governo Lula na região. Durante o final de semana, a recém-impossada presidente do Peru, Keiko Fujimori, declarou a sua intenção de inscrever o Peru, de colocar, não é, a sua nação no escudo das Américas. O Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia, já anunciou que no próximo dia 7, a poucas horas depois da posse, ele também deve fazer esse anúncio, né? Então, Colômbia e Peru entrando no escudo das Américas, deixando o Brasil completamente isolado, com o apoio do Uruguai, mas o Uruguai, a gente sabe que tem uma relevância limitada no contexto da geopolítica, e essa imagem que nós estamos vendo aí de março deste ano, da formação do escudo das Américas, logo logo será atualizada. Ele está mais cheio, o presidente Trump vai ter que achar uma sala maior, porque o número de países de direita que estão se juntando ao escudo das Américas, e presidentes de centro também, só aumenta, e aí o presidente Trump vai ter que atualizar a imagem, mas isso escancara o isolamento do Lula na região, e nessa batalha árdua aí que a doutora Fabiana mencionou. Geisiane, devolvo para você. Trazer novamente as nossas analistas à tela. Berenice Leite, sua pergunta. Oi, Ivan, muito boa tarde para você, ótima semana. Bom, ainda repercutindo essa entrevista do presidente argentino, Milei, né? Realmente ele nunca decepciona
os seus fãs. E nessa entrevista, o jornalista deu a ele uma oportunidade, como você falou hoje no Jornal de Manhã, né? Para ele talvez tentar se redimir ou pegar menos pesado, mas ele foi lá e dobrou a aposta e reiterou o que ele pensa. Então, nós estamos em um momento em que o próprio Fiuza, na semana passada, falou, né? As coisas têm que ser chamadas pelo que elas são. E aqui no nosso país, nós não temos visto isso, né? Só uma breve reflexão, mas já chego na pergunta. Porque a gente está em um ano, assim, 2026, em que o Lula admite que criou o Foro de São Paulo, e isso até então era considerado uma teoria da conspiração. No caso da pandemia também, todas as verdades aparecendo, e quem negava a ciência era negacionista, e hoje os negacionistas, né, na verdade aqui estavam certos, isso também está sendo revelado. E são coisas que estão diretamente ligadas à censura que nós vivemos velada aqui no nosso país. Agora, com relação ao Lula ter impedido que o embaixador que vive na Argentina, né, o embaixador brasileiro, não ir para a Argentina. Você acredita, no campo da possibilidade, que o Milei possa talvez se antecipar, e esse burburinho de que o Lula pode tornar ele persona não grata, o Milei possa fazer isso antes do que o Lula, declarando ele persona não grata na Argentina? E só mais uma pergunta, e não menos importante, qual que é a percepção da maioria dos argentinos em relação ao Lula? Eles acham realmente, eles sabem realmente quem é o presidente hoje aqui do Brasil, o seu histórico? Olá, Berenice. Bom trabalho para você em Brasília também, nessa semana que começa. Bom, o Milei, na verdade, Berenice, ele criou uma espécie de armadilha para o Lula, e o Lula está numa situação complicada. Por quê, Berenice? Se o Lula apela e declara o Milei persona não grata, nós teremos uma repercussão mundial disso. Imagine, 2 países, um vizinho um do lado do outro, com uma relação comercial intensa, né? Isso vai repercutir no mundo inteiro. E a pergunta será, por que o Lula declarou Milei persona não grata? E aí nós vamos entrar no mérito da questão. E aí o mundo saberá que Lula foi absolvido no processo da Lava Jato por uma questão processual, e não que ele tenha sido inocentado. Eu não sei se essa era a intenção inicial do Milei, né? Mas ele prepara esse terreno, então, para que a gente tenha essa repercussão e o fantasma da Lava Jato voltar a assombrar aí o Lula, né? É uma situação extremamente complicada a do Lula, porque ele se antecipou, na minha opinião, ele se precipitou, melhor dizendo, na semana passada, quando ele convocou o embaixador. Ele utilizou essa carta da convocação do embaixador muito cedo. E ele imaginou que o Milei fosse recuar. E o Milei não só não recuou, como a gente está vendo que ele continua, aspas, jogando no ataque. Não é? Então, eu não acredito que o Milei se antecipe, eu não acredito que o Milei parta para uma guerra tarifária ou algo nesse sentido. O Milei agora, como a gente diz, deixou a bola no campo do Lula. E ele vai sempre estar um passo à frente, porque o Lula vai estar sempre tendo que responder alguma coisa que o Milei fez. Então, em base à resposta do lado brasileiro, será a resposta do lado argentino. Ou, usando uma expressão do vôlei, né? O Milei está sempre com o match point na mão, porque o Lula agora tem que responder. Eu percebi que, ao contrário da semana passada, o Planalto está tentando minimizar essa questão, ou seja, porque eles não têm como responder, e o temor do Planalto é justamente esse, que essa história toda ganhe uma proporção internacional, porque aí é aquela coisa, o Lula já está com problema com os Estados Unidos, com Israel, com a Argentina, com o Paraguai, e por aí vai, não é? Com a União Europeia também não está lá essas coisas. O mundo vai começar a perguntar, peraí, quando é 1, 2, você ainda diz que pode ser perseguição, alguma coisa assim, quando começa a brigar com meio mundo, não será o Lula o problema? E sobre a percepção dos argentinos, Berenice, eu não vi nenhum dado, nenhuma informação referente a isso. Muitos argentinos agora que estão descobrindo, né, quem é o verdadeiro Lula, depois de anos de propaganda dos jornais, da velha mídia, enfim. Então o Milei também ele está tirando o véu que escondia o Lula, não só na Argentina, mas em toda a América Latina.
O que eu posso responder de maneira prática, com números, eu vi hoje ainda uma pesquisa, é que se as eleições fossem disputadas nesse momento na Argentina, Javier Milei seria reeleito. Acho que isso responde um pouco da percepção de como os argentinos estão avaliando o governo Milei como um todo e, de consequência, também esse embate que ele abriu com o Lula, mas muito bem lembrado pela doutora Fabiana. É um embate geopolítico e pela liberdade de expressão, não só no Brasil, na Argentina, mas no mundo todo. Geisiane, devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso JDO segunda edição. Até a próxima. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.